Fala, galera! Sugestão católica ensinando para vocês aí hoje o tutorial de como tá aí reiniciando seu computador Windows 7. Zoeira, pessoal. Hoje eu tô testando uma nova tecnologia aqui. Vamos dar nossas humildíssimas aulas através de slides. Então tá aí, canal Sugestão Católica, e hoje nós trataremos do caso da jovem Shirley, dada como possessa pelo demônio, na cidade de Tararé. É uma matéria bastante antiga, dos anos 70, escrita, documentada, acompanhada pelo padre Edivino Friedrich. Não é a primeira vez que vocês me ouvem falar dele. Esse padre que foi provincial dos jesuítas e assistente do padre Quevedo no Centro Latino-Americano de Parapsicologia, cuja matéria que eu vou estar apresentando para vocês hoje, da revista de Parapsicologia, é produção do CLAP. Antes de mais nada, gostaria de fazer aqui um pequeno lembrete, porque é o primeiro vídeo que eu gravo após a morte do nosso célebre cofundador do Sugestão Católica, o padre Oscar Quevedo. Para quem não sabe, a fundação desse canal, desse apostolado, eu já trazia na minha mente há bastante tempo, ainda de uma forma não muito bem resolvida, e numa conversa com o padre Quevedo, ele quase me obrigou a fazer alguma coisa. Mas você não está fazendo nada ainda, você só escreve. O que acontece? Você está inseguro? Você está inseguro? Você precisa dar cursos. Se alguém disser alguma coisa que você não sabe, não tem problema. Ligue, pergunte para mim e eu te responderei. E eu te explicarei. Né? Eu tive o prazer, meu Deus do céu. Eu tive a felicidade, seria o termo certo, de participar, de deixar, né, a minha marca nos funerais do padre Quevedo, tanto na missa de corpo presente, quanto na sepultura. Registro aqui meu muito obrigado, padre Oscar Quevedo. Bom, segundo ponto, essa semana aqui uma galera do espiritismo, do baixo espiritismo, veio me ameaçar, dizendo que ia soltar o Exu Veludo pra cima de mim, que a demanda ia ser braba e tal. Enfim, a porta daqui da sala tá aberta. Eu não sei com que velocidade que chega, né, aí os raios laser do despacho, mas até agora não chegou nada. Se chegar eu comento com vocês. Tô vivo. Tô contente até porque eu descobri uma doença que eu tenho e não tinha diagnóstico. A galera, tá vendo? Zoa macumba, come despacho, seu filho de uma égua, não sei o que. Saiu o resultado, tem intolerância à lactose, tudo resolvido, já era. Marião wins, macumba se ferrou. Bom, pessoal, tratando então diretamente do tema de hoje, falaremos da jovem Shirley. Shirley, aqui está. Vamos ao texto. Pronto, aqui está. Eu farei uma leitura urtext da coisa aqui e farei alguns comentários que para vocês provavelmente serão interessantes e a maioria das pessoas não teriam conhecimento do que aqui é tratado, do que aqui está implícito. Uma pseudo-possessão demoníaca, autoria do padre Edivino Friedrich. Na rua Lauro Sodré, 332 em Itararé, São Paulo, desde algumas semanas para cá, uma menina de 15 anos vinha apresentando uma fenomenologia complexa. Vinha, porque a altura dessa edição já não estava mais. E não passou por exorcismo nenhum. Como diversas intervenções daqui e dali nada resolvessem, recorreram ao CLAP. Dirigi-me para lá, em companhia de um médico psiquiatra e 2 técnicos de filmagem do canal 8 da televisão de Rio Preto, sob a direção do senhor Amari, deve ser Amauri, eu acho que o programa tirou o U, de Assis Ferreira Júnior. Foram filmadas as 2 crises que a menina teve no tempo de nossa permanência de 3 dias em Itararé. Normalmente o padre Edivino e os professores do CLAP acompanhavam os processos e os fenômenos parapsicológicos na casa por 2, 3 dias de fato. Entrevistavam as pessoas e se mantinham no contato com elas por esse tempo todo para poder, né, aferir, para poder fazer um balanço mais preciso de quem seria o emissor dos supostos fenômenos parapsicológicos. No caso dessa moça e de tantos outros, dos milhares que o CLAP tratou e sempre resolveu.
Em princípios de novembro de 1976, uma menina de 12 anos, sua vizinha e melhor amiga, foi acometida repentinamente de uma encefalite e meningite, a qual não sobreviveu. Esse fato chocou profundamente toda a vizinhança e muito mais ainda as colegas com as quais convivia diariamente a falecida. Após isso, o adolescente Shirley teve acessos de choro e convulsões. A coisa começou aqui, dessa forma, choro e convulsões. Foi tudo rápido e fulminante demais para Shirley. Ao tirar um teste de sensibilidade, que é o que nós hipnólogos fazemos, verifiquei tratar-se de uma sugestionável no mais alto grau. Esse tipo de pessoa é o mais impressionável. Tudo o que se diz cala muito mais fundo do que nos demais. Deve ser fala, né? Engendrando facilmente emoções externas. Entre 100 pessoas encontramos 2 ou 3 apenas desse feitio físico-psíquico. Bom, essa edição é de 1970 e tantos. Eu acho que o Padre Adivino não tinha aí um balanço tão bom quanto podemos ter hoje. Sabemos, uma pesquisa não muito segura, mas nós que tratamos através da hipnoterapia com tanta gente por aí, e hoje mais facilmente através da internet, sabemos que esse número não deve ser tão baixo quanto o padre alude neste texto. Voltando. Em transe, Shirley dizia ter recebido a alma da menina morta. Outras vezes afirmava estar endemoniada. Endemoniada é melhor. Manifestando no próprio corpo toda essa convicção, consequência dos comentários de suas amigas mais velhas e vizinhas que assistiram o filme O Exorcista, que ela, sendo menor de idade, não pôde assistir. Nas 2 crises por nós filmadas, não ocorreram aquelas manifestações horríveis de cuspir no crucifixo, de horror a objetos sacros, bênçãos, água benta, orações, idênticas como no filme mencionado, que às vezes acompanham os acessos falsamente denominados de possessão demoníaca ou incorporação de um espírito. Nas outras, anteriormente havidas, só houve uma reação de pavor diante da cruz de Caravaca. Vocês vejam só, é constante na história do mundo que quando um evento, ou que seja uma ficção como Exorcista, algo que desponte profundamente no imaginário das pessoas, que seja passível de elas acreditarem e se emocionarem demais, sempre há um crescendo na apresentação dessa fenomenologia. Vocês consultem os exorcistas mais antigos que vocês quiserem e saberão que nos anos onde o filme Exorcista e tantos outros do gênero foram às bilheterias, a procura por padres exorcistas, de pessoas dizendo-se possuídas, cresceu enormemente. Vocês lembrem ou conheçam do caso das endemoniadas de Ludum. Para mim, o caso mais impressionante da história, de que temos bem documentado, onde uma freira bastante doente, psiquiatricamente doente, acreditou-se possessa porque um padre sugeriu na confissão. Ela nem pensava nisso, mas o padre disse. A partir de então ela começou a acreditar que realmente estava, e dali a pouco o convento inteiro estava possuído. Houve levitação, quadro voando da parede. Os exorcismos, eu falo muito rápido, né, gente? Os exorcismos foram dados em praça pública. As pessoas que assistiram ficavam possessas também. Enfim, houve morte de padre, houve acusação de bruxaria, houve falseamento de documentos, perdão. E de qualquer forma, o caso só foi resolvido quando eles trancaram todas as freiras no convento e não mexeram mais lá. O não exorcismo foi a solução dos problemas. Vocês reparem aqui que eu não estou fazendo propaganda contra a possibilidade de possessão diabólica. Muita gente pega no meu pé, enche o saco, porque o padre Quevedo evidentemente não acreditava em possessão diabólica. Mas, limitando-se no nosso caso de agora, eu posso informar para vocês que a equipe do CLAP, nem todo mundo deixava de crer na atuação do demônio. Não discutiremos isso agora, um vídeo nesse sentido eu poderia apresentar mais pra frente, mas para quem quiser saber exatamente as ideias do padre Quevedo quanto ao demônio, das quais eu discordo completamente na conclusão, as premissas são interessantes, são muito interessantes,
porque ele vai buscar documentos antigos que a gente nem sabe onde encontrar mais. E ele faz uma releitura inteligente dos livros de exorcistas e tudo mais. Acompanha a história, vamos dizer aqui entre mil aspas, do pensamento exorcístico da igreja no livro Antes que os Demônios Voltem, com documentos impressionantes. Então, com a conclusão geral, eu não concordo. Já tentei debater com o Padre Quevedo sobre a atuação do demônio, que ele nega, eu afirmo, e a gente... e eu tomei na cara no segundo minuto. Desisti, não dá, não tenho cultura suficiente. Mas espero que alguém o faça. Se o Padre Quevedo está errado, que alguém o faça, e o faça bem feito. Que refute cada ponto do livro. E terá lugar no meu canal para fazer essa retificação. Porque o Padre Quevedo tem muito a se aproveitar. Mas muito, 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 muito mesmo. E é para essas coisas tão aproveitáveis que eu uso os seus livros aqui. E tanta gente, através de todos esses anos, é tão grata a ele. Retornando aos fatos da vida real. As crises. As crises apresentavam um quadro de convulsões, agitações violentas, rosto contraído, exprimindo pavor e angústia imensas. Olhos arregalados que pareciam querer saltar das órbitas, ficando a menina totalmente segurada. Os olhos voltados para trás, deixando aparecer somente a esclerótica, quer dizer, a parte branca dos olhos. Ah, ele explica aqui, perdão. No meio dessas convulsões gemia, gritava, berrava, urrava, abrindo a boca o mais que podia, a ponto de a vizinhança de todo o quarteirão ficar alarmada e vir correndo assistir à cena, para muitos apavorante. Em consequência disso, alguns não podiam conciliar o sono. Outros começaram a ter pesadelos. Houve até quem tivesse acesso de nervos, em decorrência da forte impressão que produziu esse conjunto de sintomas. A menina se debatia, com os punhos cerrados, ameaçadores, como defendendo-se contra o imaginário agressor, com as pernas com o corpo todo, agitando-se para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás, a ponto de cair da cama, se os que a assistiam não a segurassem. Mordia nas mãos, nos braços e outras demonstrações semelhantes. Depois eu explico para vocês por que eu estou lendo tão mal e desconfiando da grafia desse texto. O diagnóstico. Para o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, estes casos de pseudopossessão, por supostas entidades do além, devem ser tratados tendo como principal objetivo a conscientização do paciente e familiares da impossibilidade de tais possessões. Impossibilidade, eu não concordaria com isso. Mas, representando aqui a integralidade do pensamento do Padre Adivino, que não descria do demônio, seguimos o nosso texto. A busca das causas da perturbação fica reduzida exclusivamente ao quadro psicofisiológico da pessoa afetada. Trata-se sempre de uma dramatização inconsciente baseada no universo de crença da pessoa ou do ambiente circundante. Com frequência observamos que os especialistas não atinam com o diagnóstico correto. Poxa, isso aqui é dos anos 70, até hoje não mudou nada, mudou merda nenhuma. E sua consequente terapia justamente por admitirem ou entrarem em dúvida sobre a possibilidade da interferência com efeitos palpáveis, física material concreta neste mundo de espíritos, de mortos ou demônios. Qualquer dúvida por parte do terapeuta sobre a impossibilidade de tais possessões, mesmo que não a manifeste verbalmente, o paciente poderia captá-la de modo parapsicológico, e aqui ele está pressupondo a ocorrência da telepatia, por demais comprovada, ou da hiperestesia indireta do pensamento. Reforçaria as dramatizações, fechando então as portas a uma cura real. Isso foi o que aconteceu exatamente com o caso que eu citei para vocês agora, das endemoniadas de Ludum, da irmã Marie des Anges. Vou contar a história para vocês mais pra frente aí, em algum vídeo. Além do tratamento psicoterapêutico recomendado para buscar as causas psicológicas, é conveniente o relaxamento neuromuscular. Entenda-se aqui auto-hipnose. O Padre Divino Friedrich gravou um CD com 3 agradáveis faixas de auto-hipnose, que estão à venda no Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. É mais ou menos esse procedimento que ele aplicava nesses casos de possessões e de fenômenos onde ele era chamado a atuar. E é exatamente o que nós, hipnoterapeutas, fazemos antes de enviar a pessoa para o psiquiatra ou durante o seu tratamento psiquiátrico. Algumas pessoas ficam curadas a partir daí mesmo, principalmente as que se alucinam, porque a alucinação, pessoal, tende a se dar simplesmente por mero cansaço
ou por falta de algumas vitaminas. A pessoa comendo abacate, geralmente as alucinações param, se não for aí uma doença mais grave. Mas então, sobre o relaxamento neuromuscular, continuamos. Como a técnica desenvolvida pelo CLAP no sentido de ajustar a dinâmica inconsciente. Consciente, tentando evitar por essa via que o inconsciente volte a se manifestar, projetando no seio familiar e social toda a sua problemática, muito bem revestida dos aspectos místicos dramatizados pela paciente. Aspectos místicos. Interessante o termo que ele usou, porque alguns santos apresentavam também fenômenos místicos, aos quais a igreja não nos obriga a crença. Não que isso também nos dê o direito de debochar ou duvidar sem argumentos. Simplesmente não somos obrigados a crer. Porém, alguns casos são mais do que evidentes. E eu gravei um vídeo sobre isso para vocês, acho que há um mês atrás, tratando da obra do Papa Bento XIV sobre as alucinações nos santos, que em muitos casos aconteceram de fato e claramente eram da própria cabeça da pessoa. Nem interferência diabólica ali havia. Houve também fenômenos parapsicológicos. O pai de Shirley contou de diversos casos expressivos de precognição por via onírica, ou seja, por sonhos, havidos com ele. Shirley também manifestaria, vez por outra, alguma faculdade nesse sentido, no dizer de seus parentes. Ela preveria, por exemplo, quem virá para sua casa, quando não é possível tal previsão por vias normais. Eu diria convencionais, porque a telepatia é normal e é o que mais acontece. Eu já tive várias vezes, vocês têm várias vezes, já tiveram várias vezes. E irmãos gêmeos normalmente sofrem de telepatia de um jeito vigoroso. Um tá na Ásia, o outro tá na América do Norte. Um dos dois quebra a perna e o outro fica sentindo a dor ao mesmo tempo, do outro lado do globo. Isso existe, não é fake, está comprovado. Não está dominado pela ciência de fato, mas que a telepatia está suficientemente comprovada estatisticamente. Acontece. Laboratório de Parapsicologia do Brasil, da USP, por exemplo, o Departamento de Psicologia Anomalística, e tantas outras universidades, de Freiburg, de Durkheim, enfim. Voltando sobre a telepatia da menina, enxergando nessa ocasião o rosto das pessoas que virão. Mamãe, diz ela, apronta um cafezinho que está para chegar o Mário Miranda, o Pedrinho Cananéia, outro amigo ou parente. Achando-se certa vez em Itapeva, distante cerca de 60 km de Tararé, começou de repente a preocupar-se com uma amiga que, segundo dizia, estava passando muito mal. Preciso voltar já para confortá-la, e a realidade confirmaria o prenúncio. Casos que vão na linha do aporte. Aporte é fenômeno parapsicológico, não dominado, não muito bem explicado, mas suficientemente demonstrado e documentado, principalmente pelo Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, dos objetos que desaparecem no lugar e aparecem no outro, de imagens que choram sangue, geralmente o sangue é de menstruação, choram óleo, choram água, enfim, não trazem aquela poesia, aquela beleza característica do milagre. Submetidos a exames laboratoriais, esse sangue sempre é identificado com o sangue de alguém da casa. Ou a pessoa colocou lá por truque mesmo, foi lá e botou, consciente ou inconscientemente, ou o sangue foi para lá, através desse fenômeno, o qual chamamos aporte. E que vocês podem achar esquisitíssimo, mas pesquisando a respeito, e eu oferecerei a bibliografia suficiente, se convencerão que é real. Laudos médicos, o Instituto Padre Quevedo guarda as pencas nas gavetas. Porque quando esses casos acontecem, normalmente a pessoa vai buscar a igreja católica, claro, né, depois de ter ido na macumba, no protestantismo, de ter feito um chá de erva, uma dancinha aí, um charuto, alguma coisa. Os padres não conseguem, exorcistas ou não conseguem uma resposta, uma melhora, e enviam diretamente para o IPQ ou para o CLAP. E lá a equipe do Padre Quevedo desenvolveu a fama mundial de sempre resolver esses casos. A pessoa ia possuída e voltava feliz da vida, nunca mais tinha nada. Tudo isso é muito bem documentado por lá. Se vocês puderem visitar, visitem. Shirley estava em crise, falava com voz grossa como quem está hipnotizada e por sugestão muda de personalidade. Querendo revocá-la à normalidade,
Umas 10 a 15 pessoas presentes rezaram e clamaram: Jesus, cubra com teu sangue a Shirley para livrá-la da crise. Ah, vocês querem sangue? Exclama ela com voz grossa. Aqui vocês têm sangue. Segundo depoimento de familiares, teria aparecido. Vejam, teria aparecido. O Padre Divino não presenciou, mas também não duvida. Como por encanto, na sala de estar, uma poça de sangue vista por todos. Ele não presenciou isto, no caso, mas centenas de outras vezes sim. O Padre Quevedo também e toda a equipe clínica do CLAP. Em outra ocasião, achando-se na cozinha às 10 horas da manhã, caiu um saquinho na sua cabeça, contendo terra, pedaço de vela sujas e queimadas. Um pedaço de um terço de contas pretas. Ninguém soube nos dizer de onde e como apareceram nesse local. O pai, assustado, pegou o saquinho e jogou no rio Tararé, no intuito de levá-lo o mais longe possível fora de casa. Telecinesia. Fala-se também do estouro de uma lâmpada no quarto de seu irmão Vanderlei e de 3 lâmpadas no lustre da sala de estar da casa, por ocasião do aporte de sangue. Estouro sem explicação aparente. Sentada no sofá da sala, caíram pedras no telhado da casa vizinha, a uma distância de uns 10 metros de Shirley. Pedras que abriram um buraco de 1 palmo de comprimento, sobre meio palmo de largura nas telhas de brasilite. Relatou-se também a elevação de um criado mudo que produziu verdadeiro estrondo ao cair novamente no chão, assim como a elevação da cama do casal e dos móveis do quarto. Pensei em dizer algo aqui pra vocês, mas como o vídeo já ficou grande demais, deixa pro próximo vídeo. Mas é sobre um outro caso que o Padre Divino presenciou, e nós temos o vídeo de uma menina que apresentava também fenômenos parecidos e acabou morrendo com tumor cerebral. Xenoglossia. Na crise por nós filmada, Shirley falou inglês, francês, italiano e espanhol. Ah, isso eles filmaram. Pena a gente não ter esse vídeo. E um pouco de alemão e japonês. Ora falando numa só, ora fazendo uma mistura de várias línguas. Falou muito inglês sem ter estudado. Eram possivelmente palavras ou frases ouvidas ao assistir a algum filme sem compreender o conteúdo, que o inconsciente, agora liberto pelo estado de hipnose, reproduzia de alguma forma. Explicação. Muito bem resumida do padre. Temos aqui 2 coluninhas, mas são passíveis de serem expandidas. Os pequenos casos de pré-cognição, ou seja, conhecimento do futuro, aqui narrados, ocorrem com relativa frequência, não somente com Shirley, mas também com muitas outras pessoas. Não são de grande valor, devido à sua falta de documentação exata. Deveriam estes casos comentados ser bem mais concretos, precisos, com muito mais dados que se realizam à risca. Os de aporte, por seu turno, já seriam muito mais preciosos. Não obstante, caso dessa espécie serem verdadeiros, não dispomos ainda de uma explicação satisfatória. Isso nos anos 70 e até hoje também não dispomos. Os casos que podemos colher na vasta literatura existente em todas as línguas são muito numerosos. Eu mesmo pesquisei cerca de 20. Ah, pessoal, eu falei para vocês que não dispomos da explicação, mas as hipóteses e as premissas se sustentam muitíssimo bem. Não exporei neste vídeo. Ainda. Entre as hipóteses interpretativas do aporte, podemos destacar a baseada nas características atômico-corpusculares da matéria. Uma hipotética e provisória interrupção do vertiginoso movimento dos elétrons esvaziaria, entre aspas, a matéria, o que possibilitaria a interpenetração, dos corpos sólidos. Nota de rodapé 1. Aqui é uma nota do Padre Quevedo. Quem quiser ler aí, pause o vídeo e veja. Eu vou seguir a leitura. Toda a dificuldade está em determinar qual é a causa que provocaria essa suposta desconexão molecular. Em face disto, só podemos afirmar que tanto o sangue quanto o citado saquinho teriam sido transportados por uma força parapsicológica. O donde e o como da questão, ainda por muitos anos, constituirá objeto de estudos e pesquisas da ciência. A realidade é que o aporte nunca acontece a mais de 50 metros de distância. No que concerne a movimentação de objetos, estouro de lâmpadas, como igualmente as pedras que abriram rombo no telhado de brasilite do vizinho, teriam sido produzidos por uma energia física dirigida pelo inconsciente de Shirley ou outra pessoa perto, ou de várias ao mesmo tempo. Nota de rodapé 2. Quem quiser, pause, leia e divirta-se. Este último fenômeno, quando a energia parapsicológica de muitas pessoas se une por causa do contágio psíquico para conseguir determinado efeito, denomina-se polipsiquismo. Isso aqui é proveniente
basicamente histerias coletivas, onde não só um dotado contribui para a ocorrência de um fenômeno parapsicológico, mas 2 ou mais, como foi o caso das endemoniadas de Ludum. Em síntese, encontramos-nos diante de um caso com aparência de certas características do sobrenatural, que contudo tem explicações exclusivamente naturais. Mais adiante relataremos o desenrolar da cura completa, pois Shirley está sob nossos cuidados e já apresenta um prognóstico dos mais favoráveis. Portanto, nada de incorporação de um espírito do outro mundo, muito menos ainda de uma possessão do demônio. O conjunto não passa de uma neurose histérica de uma adolescente traumatizada. Vocês não vejam nenhum teor de racionalismo aqui, porque não há. De fato, a Igreja Católica não está contrária a tudo isso. Não são poucos os exorcistas que tratam destes fatos, desses fenômenos ao mesmo tempo, embora todos eles admitam a dificuldade de atestar uma real possessão diabólica verdadeira, dado que o rituale romano, o que apresenta como sinais de que uma pessoa deve estar possuída, são, digamos, relativizados pelo próprio rituale, que apresenta aqueles pontos muito antigos. Isso não é uma crítica, de fato, são muito antigos. E o próprio rituale coloca o nefatili credat, quer dizer, ainda que a pessoa apresente todas essas coisas, não creia facilmente. O que mais temos hoje são exorcistas crendo facilmente pra caramba, até expulsando o Zé Pilintra aí no meio da missa, como nós temos o vídeo no YouTube. Bom, galera, por hoje é só. Se vocês quiserem, puderem deixar um joinha, se inscreverem no canal, é bom. Em breve voltarei a tratar com vocês de doenças psiquiátricas. É isso aí, galera, do alprazolam, do frontal, da mitriptilina. Tô chegando para tratar com vocês. Tenho recebido muitas perguntas sobre tudo isso e acredito que um apostolado dirigido para esse campo eu posso fazer, muitos podem fazer, mas ninguém tem feito de fato. Um forte abraço a todos, salve Maria e até a próxima!